Time para amanhã, né? A gente fica sempre nessa dúvida, porque são muitos os desfalques, são muitos jogadores que você não pode contar. Você já tem uma definição, ainda aguarda. Definição, a equipe ela já está definida. Eu acho que mesmo com a impossibilidade de utilizar alguns jogadores que vêm disputando o Campeonato Brasileiro e outros também que estão no departamento médico, acho que a gente não tenho certeza que a equipe que vai entrar em campo é uma equipe competitiva, em condições, né, de jogar diante dessa forte equipe do Grêmio e fazer uma boa partida dentro de casa. Então a equipe está definida. Infelizmente não vou passar essa escalação para vocês aí, tá? Por alguns motivos, né? E um dos motivos principais é porque eu também não me abri com os atletas, né? A gente teve duas situações, né, que os atletas sabem da possibilidade da equipe e a gente amanhã define com os atletas, né, no momento certo e no momento antes do jogo aí vocês sabem, mas eu queria passar principalmente para o nosso torcedor, né, que vem a campo, né, porque eu acho que existe uma possibilidade enorme de ter dois confrontos interessantes contra essa forte equipe do Grêmio, né, e o torcedor presente ao estádio com certeza vai nos ajudar muito. Ô Ney, levando em consideração que são 2 jogos, nada definido no primeiro jogo, de qualquer maneira teremos a segunda partida, qual é a proposta de jogo para pegar o Grêmio amanhã? A proposta de jogo é uma equipe que joga dentro de casa, essa competição, né, o detalhezinho do gol fora e dentro de casa, e gol tomados dentro de casa, ele representa muito, né? Então você tem que saber jogar essa competição. Mas a proposta de jogo é de procurar o resultado positivo no primeiro jogo, na nossa casa, né? Tentar a primeira vitória, para que depois a gente possa aí criar estratégia para o segundo jogo, né? Então esse é o nosso pensamento, a nossa fala com os atletas. E é desta forma como a gente vai encarar o jogo, né, de amanhã. E apesar de ser outra competição, outro foco até, mas essas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro dá mais tranquilidade para o time fazer um grande jogo amanhã contra o Grêmio? Sem dúvida, eu já venho batendo na tecla com vocês e a gente percebe isso agora nos treinamentos após a vitória do Palmeiras e com o Vasco, já é um treinamento mais leve. A cobrança ela continua, mas a resposta dos atletas em termos assim de confiança, a gente percebe que o grupo ele vai adquirindo confiança e nós temos aí um compromisso difícil. Eu tenho passado para os jogadores que nós temos 2 compromissos na temporada ainda, né? Um compromisso principal nosso, que a gente não pode esconder isso, mas eu não quero entrar na palavra prioridade, né? Que realmente tirarmos o Coritiba da zona do rebaixamento. Tínhamos um objetivo inicial, né, uma meta curta, que era terminar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento. A gente não teve a competência para isso, mas ficamos ali a 2 pontos. Teve um determinado momento que essa distância ela já foi maior. Então, eu acho que nós estamos conseguindo, né, e o trabalho está sendo feito para recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E temos, do outro lado, uma competição onde que é uma competição que está em aberta, né? Embora a gente saiba, entenda o momento do adversário, né? O Grêmio, na minha opinião, é uma equipe que está muito bem dirigida pelo Roger e, com certeza, depois dos últimos resultados, é uma grande candidata a título brasileiro. Se é candidata a título brasileiro, com certeza também é um dos candidatos a título da Copa do Brasil. Aliás, é uma equipe copeira, né? Eu acho que juntamente, se não me engano, com o Cruzeiro, são as 2 competições, são as 2 equipes que ganharam mais vezes essa competição. E essa tradição e o momento que o Grêmio vive é um momento, né, que é uma equipe favorita nas 2 competições. E o nosso papel é entrar dentro de campo. A gente deve lembrar também que o Coritiba chegou a 2 anos consecutivos também dentro de uma final de Copa do Brasil. Então acho que começa também a criar uma tradição na competição. E na minha opinião é uma competição que está em aberta, né? E com todos esses fatores que eu falei com o Grêmio, né? Eu acho que vão ser 2 jogos bem disputados.
E até nisso que você está falando, né? Essas oitavas tem muitos confrontos do clássico ou times que estão até alguns em divisão diferente, e no caso o Grêmio no G4, o Curitiba buscando para sair lá de baixo. Essa diferença de forças em um confronto da Copa do Brasil, você vê que de repente pode ser diminuído, até como você falou, o Curitiba já chegou 2 vezes à final. Essa questão de esquecer a classificação do brasileiro é mais ou menos o que vale para a Copa do Brasil? O que você acha? Sem dúvida. Do nosso lado, a gente virou aqui, né, a chave, né, para os mais modernos, a gente trocou o chip, né, e a gente vai viver a Copa do Brasil, né. Nós temos um primeiro jogo a ser disputado, né, e como eu falei anteriormente, na nossa fala interna não tem nenhum aspecto de priorizar uma competição a outra. A gente entende o momento que a gente está no brasileiro, mas eu acho que a gente não pode perder uma oportunidade também, né, de fazer 2 jogos contra o Grêmio, né, e acho com possibilidade, se jogarmos bem, de passar por umas quartas de final. Então eu acho, né, já descrevi todas as qualidades do adversário. Sei que nós sabemos internamente, né, que as apostas todas em cima do Grêmio, e é lógico, né, se eu não estivesse dentro do projeto do Curitiba, estivesse fora também do trabalho, apostaria no Grêmio, mas internamente eu acho que nós temos forças, temos jogadores interessantes, aí em condição de fazer 2 bons jogos contra o Grêmio. E se você for fazer um estudo da Copa do Brasil, né, vocês vão perceber que em toda competição existe esses fatores, né? Depois de uma rodada existe o favorito, e o favorito costuma cair, né, dentro das previsões. E mais internamente a gente sabe que a gente tem condição de fazer 2 bons jogos contra o Grêmio. Ney, eu sou um otimista por natureza, mas vou fazer a parte do corvo da história. Tá todo mundo, claro, acreditando numa reação do Curitiba, são 2 vitórias, mudou de patamar, a bola que não estava entrando, entrou. Mas uma derrota para o Grêmio pode botar isso tudo por água abaixo, pelo menos para o torcedor. Na cabeça do torcedor, evidentemente, aquela empolgação pode dar uma esfriada. Como que vocês estão lidando com essa possibilidade que tem que existir? Acho que seria uma irresponsabilidade não considerar essa possibilidade de uma derrota para o Grêmio. Eu concordo com você. Eu volto nas respostas anteriores, né, quando eu citei a palavra confiança, né. Para a gente seria muito interessante, para mostrar a força do elenco, se a gente conseguir passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E a repercussão ela seria maior, né? Porque se a gente conseguir isso, a gente estaria aí derrubando realmente uma equipe que tem condições de lutar pelo título brasileiro e a Copa do Brasil, né? Então, por isso que a gente entra com a nossa força máxima. A gente só não vai usar realmente os jogadores que não têm condição em termos de lei para jogar, né, que já jogaram para outra equipe, e os outros atletas que têm condição só não vão jogar, né, porque estão no departamento médico. Então a gente vai, né, montar uma equipe, né, na avaliação do treinador, né, os jogadores melhores capacitados para iniciar esse jogo e tentar aí, né, de repente conseguir uma marca, uma sequência de jogos com vitória, né, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. Ney, pelo que a gente pôde acompanhar ali, o finalzinho, o rachão ali, a gente viu o Rui treinando normal, queria saber se ele tem já condições de jogo para amanhã, e o Thiago Galhardo a gente viu que ele não estava treinando ali, não sei se ele treinou antes, né? O Thiago a gente dividiu o treinamento hoje, ele teve 2 partes, né? O trabalho nosso da tarde, para vocês entenderem, nós chegamos hoje no estádio, usamos aqui a sala de projeção e passamos todo o material do Grêmio, estudamos bem aí os 3 últimos jogos do Grêmio, né? 3 vitórias consecutivas, e diga-se de passagem, 3 vitórias merecidas. Então a gente fez um raio-x, né, para os atletas, todas as informações. Depois a gente dividiu o nosso trabalho em 2 partes, né, e vocês pegaram a última parte do trabalho. Mas o Galhardo, ele trabalhou na primeira parte, né, é um jogador que tem condição de jogo, assim como o Rui, né, que treinou ontem, treinou forte, trabalhou 2 períodos, treinou hoje também, né, e é um jogador que está à disposição para o jogo. Você é mineiro, né, e é conterrâneo do Valdir Barbosa, que acabou de ser apresentado como novo executivo de futebol do Curitiba. O que você conhece
Valdir e o quanto ele pode te auxiliar nesse trabalho daqui para frente e com a situação do Coritiba na tabela? Conheço muito, primeiramente, acho que o Coritiba acertou na contratação de um profissional para fazer essa função, realmente existia uma lacuna no clube, no trabalho de um futebol, um profissional para exercer essa função de diretor de futebol. Acho que o Coritiba fez uma pesquisa de mercado e acho que acertou no profissional que aqui chegou. Além do tempo que trabalhou no Cruzeiro, já passou no Cruzeiro por várias experiências, tanto positivas como negativas, além de títulos conquistados, o Cruzeiro também já passou por situações difíceis, né? Acho que para vocês da área de imprensa é um diretor de futebol que conhece muito bem, porque tem um histórico muito grande, é um jornalista, né? Trabalhou já como repórter de campo, já trabalhou como repórter de TV, já participou de muitos programas esportivos, né? Como comentarista também, e ia estar muito tempo no Cruzeiro, já foi assessor de imprensa do Cruzeiro. Então eu acho que é um profissional aí que já foi apresentado, já deve ter passado para vocês o currículo. Então eu acho que chega num bom momento, né, ocupar um espaço que realmente precisava de um profissional. E logicamente que eu, no meu caso, trabalhar com uma pessoa que eu já conheço é muito interessante, porque a gente tem afinidades, né, eu conheço o profissional e espero, que o Valdir tenha muito sucesso aí no Curitiba, que além dele cumprir o tempo de contrato com o Curitiba, eu acho que vai fazer um trabalho muito qualificado, que esse contrato depois, em um determinado momento, ele vai ser até estendido. Estou ouvindo, pode deixar. Você não quer falar sobre escalação, né? Mas assim, dessas ausências, qual setor, de repente, você teve que quebrar a cabeça um pouco mais para fazer uma substituição? Não, talvez eu acho que mais o setor do meio de campo, né? Principalmente pela ausência do Lúcio, pela ausência do Marcos Aurélio, que embora já não venha jogando pelo Campeonato Brasileiro, mas é um jogador. E a chegada no ataque do Henrique também, que é um atleta, né, que não pode jogar, que já fez 2 jogos consecutivos como titular da nossa equipe, né? Mas eu te confesso que não tá tendo muita dor de cabeça para armar a equipe, né? Como eu falei anteriormente, nós vamos montar uma equipe forte, né? A equipe que vai entrar em campo, eu tenho certeza que ela vai manter aí a tradição do Curitiba, vem tendo aí nos últimos anos, né, nessa competição de mata-mata, né? Então eu estou muito esperançoso aí com esse confronto com o Grêmio, principalmente por esse primeiro jogo dentro de casa. Qual goleiro vai ficar sentado do teu lado amanhã no banco de reservas? Ronaldo? Não, bom, como eu já falei da escalação, né? A escalação do banco é mais difícil em alguns momentos que a escalação da equipe que entra jogando, né? Porque a gente tem que fazer cortes, né? E em alguns momentos a gente tem que ter muito critério. Mas tem um goleiro, e amanhã vocês ficam sabendo quem é o goleiro. Daqui a pouco vai me perguntar quem que é o volante que fica no banco também, né? Essa estratégia ela é muito boa. Não é. Eu acho que eu. A função deles voltarem a trabalhar. Eles estão usando ainda desse tipo de motivação? Não, mas a questão é a seguinte: nós estamos no momento que a gente tem que recuperar alguns jogadores plenamente na parte física. E a gente tem uma noite ainda, a gente tem alguns exames, alguns testes que são feitos com os jogadores, né? E amanhã eu vou ter ainda mais detalhes dessa parte física de alguns atletas. Como eu não tenho urgência, não tenho necessidade nenhuma de definir uma equipe, eu defini hoje com os atletas e com vocês, e amanhã, em cima de alguns exames, ter que mudar isso, então eu prefiro segurar. E os atletas entendem muito bem isso. Então, o principal objetivo da gente dar uma segurada ainda na escalação da equipe, ela tem ela tem a referência total em relação ainda à recuperação dos atletas na parte física, né? Então amanhã, né, a gente quer realmente colocar nesse atleta, por exemplo, o Galhardo, ele treinou,
né? Mas eu preciso de ter um retorno desse atleta amanhã na parte física. O Rui treinou, né? Assim como o Cáceres treinou e treinou forte, mas tem alguns atletas, principalmente esses que estão no departamento médico, no dia seguinte que eles retornam no clube e constatam de repente, né, uma queixa de dor, né? Então essa questão da indefinição ela está muito em relação, né, ao treinamento de hoje e como esses jogadores vão se apresentar amanhã. Você falou que observou o Grêmio nas últimas 3 partidas. Eu vi os 2 últimos jogos do Grêmio, foram 2 jogos bem diferentes, né? Contra o Atlético Mineiro, um jogo que o Atlético atacou mais, o Grêmio teve aí o contra-ataque, né? Saiu 2 gols em jogadas de contra-ataque. Contra o Joinville, apesar do Joinville ter bastante chance de gol, o Grêmio teve mais dificuldade, porque o Joinville naturalmente veio jogando mais atrás. Como é que você viu o Grêmio sair dessas 2 situações difíceis, já que o Grêmio ganhou os 2 jogos? Uma equipe que está num momento muito bom, definiu uma forma de jogar, e essa forma de jogar, a força é a força do contra-ataque, né? Tem hoje um volante que tem muita qualidade de sair de trás, né? Tanto conduzindo a bola como servindo os atacantes ou meia, né? E além desse volante que é o Maicon, tem também um meia que está num momento muito bom, que é o Douglas, né? Que em alguns momentos fica como o segundo atacante jogando por dentro, depois vem buscar a bola nas costas de um volante e tem a qualidade para enfiar uma bola e também é um jogador que também entra dentro da área. Então são 2 jogadores muito importantes e uma equipe muito forte para se jogar no contra-ataque, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente no jogo dentro de casa, onde nós vamos sair, vamos propor a parte ofensiva, né? E temos que ter muito cuidado, principalmente nesse momento onde há recuperação de bola, né? E que eles têm uma transição muito rápida da defesa para o ataque e a gente tem que neutralizar essa jogada. O Luan e o Juliano também são jogadores que vivem um bom momento do Grêmio, eles chamam a atenção para, de repente, ter uma atenção especial para esses atletas? Sem dúvida. O Juliano, o Luan é um jogador que vive um bom momento. Não sei se confirma, me parece que é um jogador que... me parece que não vem para o jogo, né? Mesmo se confirmar isso, né, tem jogadores interessantes, de repente pode mudar um pouco a característica de jogar usando mais o Bobô, né, como uma referência, ou ele tem também a opção do Fernandinho, né, que joga, né, pode fazer uma mesma função do Luan. E o Juliano também é um jogador, né, que foi aqui na base, foi lançado aqui no Paraná, saiu do país e voltou num momento muito bom, né? Então é um jogador, inclusive Juliano, que é um dos jogadores aí que ajudou muito nessa armação, né, do Grêmio, e é um jogador hoje que tem sido determinante aí, né, nessa forma de jogo do Grêmio. Então, como eu já tinha falado do Douglas, do Maicon, a gente não pode esquecer também, e você acrescentou 2 atletas aí, tem a possibilidade do Fernandinho, tem um lateral direito que vive um bom momento, né, o Galhardo, que é um atleta que eu conheço bem, que trabalhou comigo na seleção de base na Sub-20, foi também jogador campeão mundial conosco, dessa geração de Neymar, Lucas, né, o Henrique que está conosco aqui. Um goleiro muito seguro, né, goleiro de seleção brasileira. Então é uma equipe que o Roger conseguiu montar, está muito forte defensivamente e também com um contra-ataque muito forte. Porém, nessa questão de primeiro jogo em casa, segundo fora, neste momento dá para dizer que é mais interessante para o Curitiba jogar em casa pelo fato de ele vir com 2 vitórias seguidas, dar esse embalo, a torcida, de repente ficou mais interessante para o Curitiba jogar em casa? Eu acho que sempre existe questionamento nesses detalhezinhos. O que eu achei mais interessante desse confronto com o Grêmio, que é o próximo confronto nosso também dentro do Campeonato Brasileiro, depois do Chapecoense. E também, acho que tanto para nós como para o Grêmio foi legal, que é um confronto que não vai ter assim, muita distância para ser percorrida para o jogo, né? Então agora acho que independente do primeiro jogo, sei lá, ou aqui, eu acho que o que foi mais legal para nós é que o segundo jogo vai ser realizado lá na quinta-feira e a gente vai ficar na cidade para jogar no domingo. Então, e logicamente que aí eu já estou misturando o Campeonato Brasileiro, né? Então eu acho que para a gente ficou legal a tabela, né? O sorteio para a gente eu acho que foi legal. Ney,
você já deixou claro que não quer usar a palavra prioridade entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas se o Curitiba não ganhar da Chapecoense, vai continuar na zona de rebaixamento. Um jogador que só possa jogar um desses 2 jogos, vai jogar qual? Não, logicamente, se a gente chegar a um determinado momento, numa encruzilhada que tem que definir, né, que realmente um jogador disputar uma Copa do Brasil, o desempenho desse atleta pode ser prejudicado na parte física no jogo do Brasileiro. No momento, a gente tem que usá-lo no Campeonato Brasileiro. Está se desenhando para esse primeiro confronto, né? Eu acho que a gente não vai ter esse problema, né, do jogo contra o Grêmio, mas logicamente se em algum momento a gente tiver alguma dúvida em confirmação da nossa equipe, logicamente que a gente, né, a nossa prioridade ela é o Campeonato Brasileiro. Usei a palavra mesmo sem querer, mas é isso aí. Em 2006 você teve o prazer de ser campeão da Copa do Brasil, né? Fica um gostinho realmente quando chega nessa fase da competição e você tem hoje no elenco o jogador que fez o gol do título, foi o Juan. Né? Que acho que vem aqui dar entrevista, aqui né? Fica um gostinho assim, de repente, poxa, dá para chegar, eu quero chegar de novo. Sem dúvida, e a gente está falando de confrontos, né? Hoje eu concordo com vocês, né? Como eu falei anteriormente, se eu tivesse fora do projeto do Curitiba, se eu tivesse assistindo a TV, Grêmio e Curitiba, quem passa? Talvez eu apostaria no Grêmio, né? Mas eu já tive experiência de chegar, por exemplo, você falou do título, né, do Flamengo, mas já tive experiência de chegar com o Ipatinga na semifinal da Copa do Brasil. Eliminamos equipes como Santos, como Botafogo do Rio, como o Náutico lá nos Aflitos. E o bom, né, é esse reconhecimento, né? Essa semana que eu estou recebendo de ligação, por exemplo, da imprensa do Rio, porque vai ter o confronto Vasco e Flamengo, né? E a gente foi campeão em cima do Vasco, né? E o bom de ser campeão é isso, você marcar no clube é isso, né? Justamente quando aparecem esses confrontos, o nome da gente é lembrado, porque o nome está cravado ali na história. Então, eu acho que essas experiências positivas que a gente já teve, né? Você fica querendo reviver esses momentos. E para a gente, do nosso lado, a gente não vai, né, medir esforços para que a gente primeiro consiga aí, passar das oitavas de final. Mas, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que jogar muito, porque realmente o Grêmio ele se encontra num momento muito bom, os jogadores num momento muito bom, e o Roger fazendo um excelente trabalho.